Meus irmãos, pela graça de Deus, nós concluímos a nossa série de exposições bíblicas, ah, no livro de Daniel, no livro do profeta Daniel. E hoje eu quero iniciar com os irmãos, uma série de exposição nos textos do livro de Ruth. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Eu estou tão acostumado a falar do profeta Daniel, então se eu falar da profetisa Ruth, então ah, desconsidere o meu erro. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo de número 1. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não iremos com a senhora para. Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas. Vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu deixe, nem obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, eu irei, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela.
Então ambas se foram até chegarem a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é a Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Porque então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou para a terra de Moabe, com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Vamos falar com Deus. Senhor, eis aqui a tua palavra, viva, poderosa, eficaz, que não volta vazia e que cumpre, ó Deus, sempre o propósito que o Senhor a designou. Então, que haja nessa noite edificação, transformação, salvação, conserto de vida, que a gente possa admirar o Senhor, admirando a Deus o que o Senhor registrou da tua história, dos teus feitos, do teu amor, da tua bondade, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, e oramos pelo auxílio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como nós estamos iniciando a, a leitura e a exposição de Ruth, é importante a gente sempre perguntar por que é necessário, ou o que Ruth tem de tão importante para que a gente possa se deter por alguns domingos, por algum tempo, para aprender desse texto da palavra de Deus. O que Ruth tem que pode cativar o nosso coração, que pode atrair os nossos afetos, né, e produzir em nós admiração por Deus que se revela nesses textos que nós leremos daqui para frente. Uma das razões é que o texto de Ruth, ele nos ensina a obedecer a Deus. Ele vai nos ensinar que a obediência a Deus ela é inegociável em tempos bons e em tempos difíceis, em tempos maus. Nós devemos honrar a Deus e sermos leais ao Senhor em todo o tempo. O livro de Ruth, ele é escrito no período dos juízes, como você lê aí no capítulo 1, logo nos primeiros versos. O período dos juízes começou com a morte de Josué, aquele que sucedeu Moisés, e durou até o período em que Saul foi ungido rei de Israel. Esse tempo foi de aproximadamente 349 anos. Não sabemos especificamente qual era o juiz que governava, que liderava sobre Israel, mas sabemos que era no tempo dos juízes, e o tempo do juiz foi um tempo muito difícil para o povo de Deus, em que pode ser resumido esse tempo da seguinte maneira, com a seguinte frase: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia como queria, cada um fazia de acordo com a sua própria vontade. Era um tempo de desobediência. E nesse tempo, e é importante a gente entender isso, Deus trazia disciplina usando os povos vizinhos, inimigos do povo de Deus, levantava juízes como Sansão, como Gideão, como Jefté e tantos outros, e esses homens lideravam o exército de Israel contra essas nações, expulsavam as nações inimigas, voltava a ter prosperidade, até que o povo se esquecia de Deus, transgredia a palavra de Deus, Deus usava outros povos como chicote, o povo se arrependia, Deus trazia o povo de volta, reinava a paz e o povo se esquecia de Deus e cada um fazia conforme o seu coração. Então Deus estava constantemente corrigindo o seu povo no tempo dos juízes. Esse era um tempo de altos e baixos, ou seja, momentos de fartura, momentos também de dificuldade, momentos de escassez de alimentos. Mas era um tempo em que nós aprendemos que o povo deveria obedecer a Deus em todo o tempo. Uma outra verdade que nós encontramos aqui é sobre a soberania de Deus. O livro de Ruth mostra que Deus governa sobre todas as nações. Vimos isso em Daniel e vamos ver que Deus governa sobre Israel
e sobre os moabitas. Deus abençoa o seu povo, mas é soberano e livre para estender sua graça também para salvar pecadores em nações pagãs, como veremos nesse texto da palavra de Deus. Em Rute, a gente vai aprender algo maravilhoso sobre uma história de amor. E eu vou dizer uma coisa, melhor do que muito dorama. Uma história de amor, há um romance no livro de Rute. E é claro que essa história de amor não diz respeito somente a Rute e Boaz, mas ela é surpreendente porque é a história de amor da nora para com a sua sogra. Era para dizer assim, uau, que coisa maravilhosa, né? Uma nora vivendo absolutamente em paz com a sua sogra, a nora amando a sogra amando e servindo a nora. Então é surpreendente porque traz uma história muito linda de amor. O livro de Rute vai nos mostrar que o povo de Deus e cada indivíduo do povo de Deus deve considerar os pobres e vulneráveis. É próprio do povo de Deus, é mandamento do Senhor, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que nortearam, na verdade, como o povo de Deus vivia aqui, como a Noemi, como o povo de Israel deveria viver. Esse texto vai dizer que o povo de Israel deveria sempre considerar os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, por causa do cuidado que Deus havia ah, ah, tratado o seu povo. O povo de Deus era formado de peregrinos e forasteiros, e Deus os alcançou e os abençoou. Então, esse povo deveria também cuidar e ter misericórdia dos vulneráveis. Isso é necessário, porque nós vivemos o tempo em que muitos, embora não defendam abertamente, mas de alguma forma se apropriaram do engano da teologia da prosperidade e querem viver o céu na terra, e nós somos tentados a viver cada dia mais egoístas, mais centrados na nossa necessidade, mais olhando a cada dia para o nosso umbigo. Esse texto ele vai mostrar como nós podemos ter esperança em tempos difíceis. Esse era um tempo difícil e é um tempo onde nós podemos ver um resgatador como Boaz, mostrando um pouco daquilo que Cristo faria por sua igreja. Então, é claro que dentro da história do povo de Israel e da história da redenção, ele vai nos apontar para Deus em especial, para o Deus que enviaria o seu filho através desse povo, através de uma descendente que é descrito aqui nesse livro da palavra de Deus. Então, olhe aí, mantenha sua Bíblia aberta no capítulo 1 do livro de Rute, para que a gente possa aprender e ouvir da voz de Deus. Se você observar, esse texto ele começa falando da dificuldade, de situações difíceis e situações que alcançaram Elimeleque, que perdeu a sua vida, e por isso a sua esposa Noemi ficou viúva. Depois de alguns anos, seus 2 filhos morreram, e já vimos que nesse tempo não havia tanta estrutura para que viúvas e órfãos fossem bem amparados. Então, é um tempo de dificuldade em que o povo de Deus poderia ter a sua confiança em Deus abalada por uma razão muito importante, que é um perigo que nós corremos, é uma casca de banana na nossa caminhada. Nós erramos, irmãos, e eu creio que a Noemi também, quando nós olhamos e julgamos a nossa vida a partir... Deixa eu dizer isso melhor. Nós julgamos a bondade e a lealdade de Deus a partir da nossa experiência individual. A partir de momentos da nossa vida, nós dizemos, olha, Deus não é tão bom, Deus não é tão justo, Deus não é tão leal, Deus não é tão misericordioso por causa dos problemas que eu estou vivendo agora. Observe que Deus, ele cuida do povo da aliança. O povo que vivia no tempo do juízo estava vivendo uma disciplina, e a disciplina, muitas vezes, que partia do pecado de um juiz, que era repetido por muitos dentre o povo de Deus. Na disciplina de Deus, pessoas elas sofriam as consequências dessa disciplina.
dessa correção de Deus. E Deus, muitas vezes na Bíblia, corrigiu o seu povo por meio da escassez, até mesmo com a escassez de alimento. E o que a gente encontra aqui é Noemi com seu coração assim aberto. Isso é maravilhoso. Ela está o tempo todo dizendo: olha, Deus voltou a sua mão contra mim. Eu saí daqui plena, com filhos, com marido, e voltei vazia. Eu não me chamo mais Noemi, não quero ser chamada de Noemi, eu quero ser chamada de Mara, porque há uma amargura no meu coração. Há uma tristeza profunda no meu coração. Eu sou tentado a dizer que Noemi ela tem uma certa ira com Deus. Sabe aquele sentimento ambíguo que você ama, admira, mas por causa da circunstância você está incomodado com o outro. Talvez na relação, é possível que por aquilo que Noemi diga aqui, a relação dela com Deus estivesse passando por um tempo de estranhamento. Deus, o Senhor é bom, o Senhor é leal, mas olha para a minha vida pessoal e para o momento em que eu estou vivendo. Então é tentador nós julgarmos o caráter de Deus a partir de experiências pontuais, circunstâncias da nossa vida. Nós precisamos ter uma visão muito clara sobre a lealdade de Deus para com o seu povo, a bondade de Deus para com o seu povo, quando nós fixamos os nossos olhos na Bíblia, nas Escrituras, e vemos a realidade de Deus se revelando no cuidado com o seu povo. Com o seu povo. E é claro, meus irmãos, que eu sou assim e você é assim. Se todos estiverem bem à nossa volta, que muitas vezes não estivermos desfrutando da mesma benevolência ou conforto, circunstâncias que o outro esteja vivendo, não importa se todo mundo está bem, está crescendo, amadurecendo. E a minha necessidade? E o meu lugar? E o olhar sobre mim? Então, eles estão vivendo, passando por um tempo difícil, mas julgando Deus a partir de uma experiência que dizia respeito não à individualidade daquela família, mas como Deus está cumprindo seus planos na história, como Deus está tratando com o seu povo. Deus se revela no trato com o seu povo. E nesse trato, é claro que existem pessoas, circunstâncias, famílias. Não julga Deus somente pela sua história, pela sua caminhada, pela sua experiência. Para aqueles que gostam de tema, eu olho para o capítulo 1 do livro de Ruth e eu digo que claramente Deus se revela aqui como aquele que é leal ao seu povo. A lealdade de Deus para com o seu povo é extremamente clara aqui nesse texto da palavra de Deus. O livro de Ruth vai deixar isso muito claro para nós. Deus, ele é fiel. Ele é fiel ao seu povo. Mas Deus, ele fez um pacto, uma aliança na eternidade. E Deus decidiu salvar um povo. Esse pacto, ele se expressa primeiro na relação de Deus com o povo de Israel. Depois a igreja é alcançada pela misericórdia e Deus mostra que ele tem um povo formado por judeus e gentios. Mas esse trato leal de Deus para com o seu povo é resultado da lealdade de Deus àquilo que o Pai, o Filho e o Espírito se comprometeram a fazer, de salvar um povo, de redimir um povo antes da fundação do mundo, e que a Bíblia vai dizer isso claramente para nós. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. A salvação que é determinada para alcançar o povo de Deus, os eleitos de Deus, aqueles que ouvirão a palavra e serão alcançados pela misericórdia, graça de Deus, e que responderão com fé ao Senhor. Olhe para esse texto e observe que a bondade de Deus, ela vai se manifestar na vida dessa família, desses personagens. A bondade de Deus se revela na nossa benevolência com os outros. Se você observar, o trato de Ruth para com Noemi vai mostrar que, por causa dela
crê em Deus, ela vai tratar a sua família, vai tratar as pessoas a partir da benevolência que ela experimenta de Deus. Isso é dito também no Novo Testamento, em Filipenses, no capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, busque o que é necessário para o bem-estar do outro, o que é necessário para o crescimento espiritual do outro, para o avanço espiritual, para a vida com Deus, as necessidades sendo supridas no outro. Não viva buscando seus próprios interesses. E a gente vê Noemi dizendo: não me acompanhe, volte para sua terra, busque o marido, reconstrua sua vida. Vocês são jovens. E aí depois nós vemos Ruth dizendo: não, eu vou acompanhá-la. Nós estaremos juntas para sempre. E é claro que essa bondade que precisa ser revelada no nosso cuidado e benevolência para com os outros é fruto da nossa relação com Deus. O texto de Ruth que descreve isso é o versículo 16 e 17. Olhe comigo. Ruth, capítulo 1, verso 16 e verso 17. Porém, Ruth respondeu. E essa parte aqui é muito lida em casamentos, né? Ruth 1,16. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. O texto ele mostra que essa mulher que era uma moabita, ah, os moabitas, eles eram um povo controverso, um povo inimigo do povo de Israel. Depois que Deus tirou Ló através de Abraão lá de Sodoma e Gomorra, você conhece a história de que a filha de Ló, as filhas vão embebedar o pai e um desses filhos é Moabe. E desse filho, na verdade, do filho de Ló com a sua filha, um incesto, um pecado, nasce Moabe. E desse povo começa a rixa, começam os problemas. É um povo pagão, é um povo que desprezou o Deus de Abraão, o Deus que se revelou a Abraão, o Deus que fez promessas a Abraão. Essa mulher, ela era uma moabita, mas ela conviveu com Ruth por alguns anos. O texto vai falar que a Ruth viveu em Moabe cerca de 10 anos. Ruth viu Deus na vida de Noemi. Ela viu a fé da sua sogra e ela ouviu acerca desse Deus, sobre quem é o Deus de Israel. O que Ruth faz aqui é uma confissão de fé. Ela está dizendo: meus irmãos, isso daqui é algo milagroso, é algo maravilhoso, é algo sobrenatural. Deus alcançou uma mulher pagã, transformou o coração dela e ela diz: olha, agora o povo que é o povo de Deus é o meu povo. Eu pertenço ao povo de Israel. Eu pertenço a essa nação. Eu estou identificado com esse povo que tinha uma maneira de viver peculiar, diferente dos moabitas. E ela diz: o seu Deus é o meu Deus. E observe que toda benevolência é derivada, ela é consequente da lealdade que elas tiveram a Deus. Nós devemos, meus irmãos, olhar para Ruth, uma mulher pecadora, e para Noemi, e entender que a lealdade é algo que está imposto a nós, independentemente do outro ser desleal. Preste atenção nisso.
A nossa lealdade, ela é a Deus. A nossa lealdade a Deus nos leva a ser maridos leais. A nossa lealdade a Deus nos leva a ser funcionários leais. É o que a Bíblia vai dizer em Colossenses, em Efésios. Pedro vai falar sobre essa relação patrão-empregado. Olha, você é funcionário, você tem um Deus no céu. Você é patrão, você tem um Senhor no céu. Então, cuide do funcionário como quem presta conta a Deus. E sirva ao seu patrão como quem serve ao Senhor, que está olhando para você. É a Ele a quem você serve, com excelência e com lealdade. Então, nós temos nossos relacionamentos, e isso também diz respeito à nossa relação com irmãos. Elas devem sempre ser verdadeiras, devem ser sempre leais, independentemente se o outro não é. Nós devemos ser leais. Você já ouviu talvez aquelas histórias onde um cônjuge traído trai o outro e vai dizer, olha, é chumbo trocado não dói, né? Bateu, vai apanhar também. Vai receber a mesma dor, o mesmo sofrimento. Mas essa não é a ética própria daqueles que adoram a Deus. Observe que a adoração a Deus, a salvação que foi operada no coração de Ruth, fez com que ela tratasse Noemi a partir da sua fé em Deus. É isso que está muito claro no Salmo 136. As misericórdias do Senhor duram para sempre. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Com a casa de Abraão, com a casa de Jacó, com o povo de Deus. Apesar de nós, as misericórdias do Senhor duram para sempre. Sabe por que Deus cuida de nós e não nos deixa? Porque Ele é leal ao seu povo, porque Ele é leal às suas promessas. Então, independentemente do outro, nós devemos ser leais. Lealdade não é algo que pode ser barganhado, não é algo relativo, porque as pessoas elas podem mudar, mas Deus não muda no trato com aqueles que pertencem a Ele. Na verdade, Deus não muda no trato dele com ninguém. Ele é sempre o mesmo, imutável. Mas nós experimentamos a graça especial de Deus que se manifesta em Cristo. Daí, pessoas desleais, traiçoeiras, mentirosas, sorrateiras, devem ter sua fé em Deus questionada. Se nós somos pessoas desleais, seja qual for a circunstância, a nossa fé em Deus precisa ser questionada. Se nós aproveitamos as oportunidades de negócio para tentar falar ali meias verdades, tentar maquiar a realidade para que a gente tenha vantagem, não é assim que Deus nos trata. A bondade de Deus se revela na nossa benevolência com os outros. Segunda verdade, a lealdade de Deus fundamenta nossas decisões diárias. Isso é claro nesse capítulo 1, versículo 1. Olhe comigo o que diz. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por um tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Aparentemente, a gente pode ler esse texto e não enxergar aprovação ou desaprovação àquilo que é dito aqui, que é escrito, registrado nesse texto. Só que a relação que o povo de Israel tinha com a terra é muito diferente da nossa. Lembre-se de que Deus fez uma promessa a Abraão. O povo está vivendo o cumprimento da promessa da terra prometida. Deus levou o seu povo até uma terra que mana leite e mel. Tudo que se planta de alimento, o povo colhe. É uma terra boa, uma terra saudável, uma terra abençoada por Deus. Quando Elimeleque ele toma a decisão de sair de Israel para ir para Moabe, ele está agindo contrário ao propósito de Deus para com o seu povo, para com a sua terra. Não é, meus irmãos, não é a mesma coisa da gente receber uma oferta. Hoje não há terra santa. Não há terra santa. Se alguém quiser vender para você um punhado de terra de Israel, não compre. Geralmente o pessoal pega em Gruçaí e vende como terra ungida. Não compre. Você primeiro vai gastar dinheiro em vão e vai comprar terra daqui.
E não tem terra abençoada. Ainda que Jesus tenha pisado na terra, ele pisou, irmãos. O povo vai no Jordão se batizar ou ser batizado. A água é corrente, irmãos. A água já passou. Aquela não é a água que Jesus mergulhou. Então a relação do povo com a terra era diferente. É diferente de você receber uma proposta para trabalhar numa outra nação e sair. Mas aqui era para que o povo se voltasse para Deus enquanto estava na terra que Deus deu. É semelhante às experiências que a gente encontra nos textos proféticos, em que o povo está passando pela ameaça de assírios, de nações vizinhas, e o povo corre para o Egito para fazer uma aliança com a nação egípcia, e Deus diz assim: olha, isso é pecado, porque vocês não estão confiando em mim. A lealdade de Deus, ela vai fundamentar as nossas decisões diárias. Pequenas decisões não são respondidas somente a partir da nossa ansiedade ou dos traços da nossa personalidade. É a partir da nossa confiança em Deus. Eu não consigo me conter. Pensa lá naquilo que é descrito no livro de Êxodo. Deus diz: olha, eu vou suprir alimento para vocês. Eu vou derramar. Toda manhã vocês vão encontrar como se fosse flocos de aveia sobre a relva, e vocês farão um alimento, prepararão um alimento para vocês. Olha, vão colher todo dia, de segunda a sexta, e sexta colherão para o sábado, para não colher no sábado, para não trabalharem no sábado. Sábado é dia de descanso, de culto, de adoração, de comunhão. O que o povo fez? Qual foi a decisão do povo? Vai faltar comida. Deus não vai cuidar de mim. Eu preciso reter. Eu preciso dar o meu jeito. Eu preciso ajudar Deus. Às vezes a gente quer ajudar Deus na lealdade dele para com a gente. Eu preciso fazer um pouco mais, porque se eu não fizer, eu vou passar fome, minha família vai passar fome. E ali o povo transgrediu a ordem clara de Deus. E aqui, a ação de Elimeleque é de alguém que desconfia da lealdade de Deus. Muitas vezes a gente cria problema em cima de problema. E a gente acha que Deus é obrigado a fundamentar as nossas decisões erradas porque Ele é misericordioso. Porque Ele é misericordioso. E aí a gente começa a fazer as coisas e diz: não, Deus vai ter que dar o jeito dele. Se Ele é Deus, Ele vai ter que fazer as coisas caminharem como eu quero. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê homens e mulheres de Deus fundamentando suas decisões diárias na lealdade de Deus, mas muitas vezes desconfiando da lealdade de Deus. Eu creio que nossos olhos precisam voltar para Cristo, porque Cristo ele veio a nós confiando na lealdade do Pai, sendo leal ao Pai, obedecendo o plano. A Bíblia vai dizer que ele nos amou e foi fiel ao que o Pai determinou, fiel até a morte, morte de cruz. Nós somos pertencentes, vivemos numa sociedade que relativiza tudo, que as coisas são boas e ruins a partir dos meus interesses, mas não é assim que o povo do pacto, o povo da aliança, vive diante de Deus. Há limites estabelecidos pelo Senhor na sua palavra. Faça a pergunta: como devem viver, quais são as características do povo de Deus? Olhe comigo, para responder essa pergunta rapidamente, o Salmo 15. Olhe comigo o Salmo 15. Quando fala da lealdade exigida do povo de Deus, diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E olha o que diz o texto: aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade, aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim
não será jamais abalado. Não está falando daqueles que serão salvos por suas obras, mas está falando daqueles que vivem à luz da integridade que Deus, da lealdade que Deus tem para com o seu povo. Quando a gente olha para os frutos do Espírito, a Bíblia vai falar que essa é uma marca do cristão. Olhe comigo Gálatas capítulo 5, sei que gosta de registrar, Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, fidelidade, lealdade é uma marca dos servos, das servas do Senhor, daqueles que conhecem a Deus e caminham com o Senhor. Tiago, ele vai nos chamar ao arrependimento. Quando ele escreve no capítulo 1 da sua carta, dizendo assim, Tiago 1, 7 e 8, falando do inconstante. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E mais à frente ele convida pessoas assim a se arrependerem, e ele diz, capítulo 4, verso 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vós que sois como a onda do mar, inconstante na relação com Deus, há uma aparente fé, mas não há fé firme, não há confiança em Deus, e há um caráter duvidoso. É como se cantássemos aqui, te amo, ó Deus, em outro momento desprezássemos claramente o Senhor. A Bíblia, ela está repleta de histórias de pessoas que, por causa da lealdade, elas tomaram decisões para a glória de Deus. E, por fim, a lealdade de Deus nos traz esperança. A lealdade de Deus nos traz esperança. Porque Ruth começa com um tempo de fome. Ruth começa com um tempo de escassez. Mas, observando o texto, nós vamos chegar à conclusão que Ruth e Noemi, na verdade, Noemi, ela ouviu o que Deus estava fazendo no meio do seu povo. Olhe comigo o versículo 8. Noemi disse às suas noras, vão agora e voltem cada uma para a sua casa, para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês. Assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. Volte mais um pouco no versículo de número 6. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Deus lembrou do seu povo, dando alimento. Essa é uma expressão muito comum no Antigo Testamento. Também no Novo, Deus se lembrou das suas promessas. Não é se esqueceu e agora lembrei que eu tinha que fazer algo. Mas está dizendo, olha, Deus agiu a partir daquilo que ele havia dito. Deus nunca se esqueceu das suas promessas. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus estava corrigindo o seu povo. E essa condução e esse trato de Deus com o seu povo deixa claro a lealdade dele em fazer com que aqueles que poderiam ser levados pela desesperança por causa dos tempos difíceis se lembrem sempre de que o Senhor está no controle e conduz a nossa história, que o Senhor conduz as nossas vidas. As decisões cristãs são todas elas muito complexas. E essa complexidade tem a ver com as constantes contradições entre as propostas do mundo, nossas inclinações e, por outro lado, o desejo de Deus para nós, comunicado em sua palavra. Se você observar em Romanos 8:36, deixa claro que assim somos sempre levados
como ovelhas ao matadouro. Uma referência ao Salmo 44, versículo 22. Nos dispomos ao prejuízo e à humilhação por causa dos nossos princípios bíblicos inegociáveis. Esses princípios fazem com que a gente demonstre que nós somos do Senhor e vivemos à luz do que cremos, seja qual for a circunstância. E essa profissão de fé contínua é o que Deus exige de nós. Que a gente demonstre a nossa lealdade a Ele, até mesmo em tempos difíceis. Rodrigo falou, é verdade, nós temos o privilégio de pregar a palavra. Mas e se não tivéssemos? O que as pessoas ouviriam dos nossos lábios? As pessoas nos ouviriam falando de Deus? Nós muitas vezes pensamos que conhecemos a Deus e achamos que Deus é bom somente quando Ele faz coisas agradáveis na nossa vida, mas não é essa lealdade que Deus tem por nós. Lealdade criada, imaginada por nós, mas diferente da lealdade de Deus, que é constante, que passa por tempos difíceis e que passa também por tempos bons. Ruth nos mostra que a lealdade de Deus para com seus planos é a garantia de um futuro vitorioso, independente de nossos escorregões, dos nossos deslizes. Por que eu tenho a certeza de que na minha vida eu vou experimentar um final feliz? Não é por causa da confissão positiva. Eu tenho uma fé tão firme que eu posso confiar nela. Não. Eu tenho um Deus tão leal que Ele vai me sustentar até o fim. Porque a minha fé, ela é frágil. Porque a sua fé, ela é vacilante. Nós pecamos e nós somos muitas vezes infiéis. A certeza que iremos até o fim, que nós teremos um final, um futuro vitorioso e glorioso, apesar de nós, é porque Deus e de Deus depende o nosso futuro. E a história de Ruth deixa isso muito claro para nós. O Deus que cumpre os seus planos, apesar das nossas decisões. A gente vai sofrer as consequências, mas Deus cumprirá os seus planos no final das contas. Não depositamos a nossa fé nos homens, em nós mesmos, ou em qualquer bem que esse mundo possa oferecer, mas tão somente em Deus, que em Jesus deu sua prova final da sua fidelidade para com as nossas vidas. Você tem dúvida que o Deus que deu o seu filho, que o Deus que fez o seu filho sangrar na cruz, Ele permite que você passe por tempos difíceis porque Ele te ama menos? Porque Ele se esquece de nós? Em Ruth capítulo 1, versículo 8, como nós lemos, é dito: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Noemi abençoa as suas noras e quer que elas tenham uma vida abençoada e uma vida feliz. Meus irmãos, povo amado de Deus, que a gente possa olhar para as Escrituras e ver o Deus que é leal às suas promessas e que por isso é digno da nossa confiança. Deus é leal ao seu povo. Apesar dos tempos difíceis, Deus cumpre as suas promessas. Apesar das dificuldades, podemos ter esperança em Deus, por quem Ele é, não por nossa causa. Que Deus traga uma santa humilhação ao nosso coração. Nós não fomos salvos por nossa capacidade. Reparai, pois, na vossa vocação, no chamado. Nós não permanecemos salvos por nossa causa, porque é o Senhor que nos sustenta. E não permaneceremos até o fim salvos por nossa causa. É Deus que persevera conosco e nos faz perseverar. Então que haja humildade, que haja dependência de Deus, mas também que haja essa confiança renovadora que traz esperança no Deus que conduz as nossas vidas, conduz a história da mesma forma que conduziu a história e a vida de Noemi,
de Ruth, dessas servas de Deus. Que a gente possa, meus irmãos, refletir a lealdade de Deus na nossa vida, na nossa lealdade com as pessoas que nos cercam. Eu creio que o principal é com a nossa família, com os nossos irmãos, mas, de modo geral, com todos. Reflita se a maneira como você tem agido, você tem se relacionado, as coisas que você tem falado, elas refletem a lealdade de Deus na sua vida. Estou perguntando se o seu familiar, o seu irmão, se ele é perfeito, se ele é leal ou não. A questão é, a nossa resposta a Deus tem sido coerente com o trato dele com a nossa vida? Vamos orar, vamos falar com Deus, que nos dá o privilégio de lançarmos a nossa vida diante dele, que é leal. Leal. Para o coração que está cansado de confiar e ser traído, que está cansado de confiar e ser enganado, o verdadeiro Deus, ele é fiel. E aqueles que vão até ele com fé e arrependimento desfrutarão para todo sempre do seu caráter santo, bom, da sua compaixão. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Deus Santo, Pai de amor, obrigado por tua maravilhosa verdade que salta, ó Deus, aos nossos olhos e que retrata, ó Deus, dessa história tão impactante, ó Deus, de Noemi e da sua família. Obrigado porque essa história, mais do que personagens e as suas ações e reações, essa história revela o Senhor, manifesta o Senhor. Nos faz conhecer mais o Senhor, nos faz conhecer mais a lealdade do Senhor a ti mesmo, no trato com o teu povo, a lealdade pactual, da aliança, do compromisso que o Senhor tem, ó Deus, de cuidar, de prover, de sustentar o teu povo. Obrigado porque o Senhor é o Pai, que não nos abandona, que não nos nega como teus filhos, que não nos entrega, ó Deus, à orfandade, mas o Senhor é o Pai que ama, que cuida e que disciplina, que traz o nosso coração, ó Deus, ao Senhor, a uma relação contigo, Deus. Senhor, todos nós aqui nessa noite precisamos viver uma vida de confiança na tua lealdade. Precisamos viver uma vida de lealdade nos nossos relacionamentos. Ó Deus, livra os nossos pés da queda, Senhor. Guarda os nossos pés, Senhor, para que a gente não te envergonhe, para que a gente não dê mau testemunho do Senhor, buscando, ó Deus, os nossos próprios interesses, na vaidade, ó Deus, e na vanglória do nosso coração. Que a grandeza do Senhor, ó Deus, possa moldar o nosso entendimento da vida, dos relacionamentos, ó Deus. Que a lealdade do Senhor possa nos dar uma santa segurança. Ó Deus, muito obrigado pelo teu amor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Deus. Porque tu és fiel, tu és leal. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, pela graça de Deus, nós concluímos